A história da cura da mulher do fluxo de sangue é arrebatadora. Esta passagem é uma história de fé, persistência e de superação. Ela venceu o medo, a discriminação, superou o preconceito e as barreiras que a cercavam. Nesta passagem, vemos fé e ação, coragem, persistência, insistência, perseverança, graça e misericórdia. Graça e paz. Luiz Carlos aqui. Marcos 5, 25 a 26. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. E ao longo dos anos gastou tudo que possuía, sem melhorar. Na verdade, havia piorado. A sociedade judaica daquela época se afastou dos propósitos fundamentais da lei de Deus. A maioria tinha se tornado em meros religiosos envolvidos por meros costumes dos anciãos. E sem o entendimento dos mandamentos de Deus, andam por uma longa e tenebrosa estrada em verdadeira trevas espiritual. João 12, 40 a 43 nos diz: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Naquela sociedade, a discriminação era muito forte contra as mulheres por causa de seu período menstrual. A mulher, neste período, era vista como fonte de contaminação. Então, homens e mulheres evitavam tocar em uma mulher ou em qualquer objeto tocado por uma mulher, pois ela poderia estar no período mensal e transmitir doenças. As leis de purificação no Antigo Testamento faziam referência ao tabernáculo ou ao templo de Salomão. A impureza dita em Levítico é apenas quando uma pessoa tivesse que entrar no templo para ir aos sacerdotes levando algum tipo de oferta animal para o sacrifício. E mais, as pessoas já passavam por um ritual de purificação. Elas se lavavam com água nos tanques de purificação próximos ao templo, o tanque de Betesda e o tanque de Siloé. Essa purificação era exigida para proteger os sacerdotes para que não contraíssem doenças. Afinal, o templo era um local onde animais eram mortos para sacrifício e havia muito sangue ali, podendo fazer com que no templo se propagasse doenças entre o povo de Israel. Deus criou leis de pureza para que o templo, os sacerdotes e o povo não contraíssem doenças. A purificação que Deus trata neste contexto é a purificação do corpo. Mas, por causa de tradições, os religiosos da época discriminavam as mulheres. E a mulher do fluxo de sangue sofria um preconceito terrível. Era vista como uma impura. Não podia sair às ruas, não podia tocar nas pessoas, pois se tocasse, seria apedrejada. Uma mulher solitária, que passou 12 longos anos lutando por sua cura, até que seus recursos acabaram. Neste caso da mulher do fluxo de sangue, é uma figura de linguagem das 12 tribos de Israel. Essa cura aponta para a impureza espiritual que os judeus, como nação, estavam passando naqueles tempos. Eles buscavam a purificação por seus próprios méritos. A tradição de homens tinha mais valor para eles que a palavra de Deus, a ponto de discriminar e tratar como leprosos as pessoas que careciam de cuidados, atenção e amor. O texto
trata da cura de uma mulher doente e também de uma sociedade religiosa impura que se recusa a reconhecer o Messias, aquele de quem todos os profetas de Deus falaram, Yeshua, Jesus, o Filho de Deus. A mulher do fluxo de sangue fica sabendo que Jesus estava passando por perto onde ela estava. Então, ela se move em esperança e vai ao encontro do Senhor. Malaquias 4:2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. A palavra suas asas no original em hebraico significa a extremidade das roupas. Malaquias diz que o Messias traria cura na orla das suas vestes. Ela, no seu desespero, vai até Jesus, enfrenta a multidão, o preconceito e o medo. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Marcos 5, 27 e 28. A mulher do fluxo de sangue reconheceu aquilo que muito de nós não reconhece até hoje. Então, ela se prostrou em humildade e tocou na extremidade de suas vestes. Ela sabia que diante dela estava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o que tem poder sobre a vida e a morte. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Marcos 5, 29. O sangue de Jesus é o que verdadeiramente purifica o homem espiritualmente. Apenas um toque. Jesus, que estava indo curar a filha de Jairo, de repente para e diz, quem me tocou? Marcos 5:30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Que pergunta é essa? Tem tanta gente nos empurrando? Tinha muita gente, é verdade, mas poucos corações abertos para receber e compreender a palavra de Deus. Uma multidão que o apertava, mas não reconhecia em Jesus o Salvador, o Redentor do mundo, o Deus eterno, o Criador. Marcos 5,33 aponta, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Marcos 5,34, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Em hebraico, Jesus diz a ela assim, minha filha, a tua fé te fez reviver, vai em paz e viva, seja curado de sua ferida. Sim, ele é pai que por amor quer curar as feridas de nós, seus filhos, quer nos purificar e salvar. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Qualquer outro rabino teria ficado furioso, pois uma mulher com fluxo de sangue o tocou. Ele ficaria contaminado, teria que se lavar sua roupa e ficaria impuro até a noite. Porém, com Jesus, o mestre dos mestres, as coisas são diferentes. Além de não ficar impuro, curou a mulher da sua impureza. Jesus a libertou, ela não teria mais que viver às margens da sociedade. Ela foi restaurada à comunhão com as pessoas ao seu redor. Muitas vezes, o único milagre que Deus quer é o amor de Jesus operando em mim e em você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.